Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado hoje aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. No programa de hoje eu vou conversar com o professor Paulo Renato Fernandes, que é advogado trabalhista, doutorando, e a gente vai falar sobre um assunto muito importante para os trabalhadores, que é o direito de greve. A gente está há muito tempo tentando gravar essa entrevista, porque a gente precisa entender, afinal de contas, por que pode, como pode, todas essas questões. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com o professor Paulo. Professor, antes de qualquer coisa, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre o senhor, profissão, estudo, essa coisa toda, para o nosso telespectador te conhecer melhor. Ok, Carla, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande participar desse programa, tratando de um tema de extrema relevância na atualidade, né? Então, eu sou formado em Direito pela PUC, né? Fiz mestrado em Direito Empresarial e atualmente estou terminando o doutorado na UF em Direito e no campo coletivo, no campo ligado ao direito sindical. Né? Certo. Eu desde a faculdade eu atuo na área do direito do trabalho, fui presidente do centro acadêmico da minha universidade, né? Participei do movimento estudantil ativamente, inclusive participei aqui no Sindicato dos Bancários, na CUT, intensamente de movimentos políticos alguns anos atrás, né? Então eu tenho assim muita afinidade com o tema, né? Eu tenho um livro publicado especificamente sobre essa questão das relações de trabalho, sobre terceirização, o impacto disso no mundo sindical também. Que é uma coisa muito séria. Muito séria, muito importante, né? Eu acho que o tema, a questão das relações de trabalho no Brasil é a questão que está em pauta hoje em dia, né? Vários outros ramos do direito já fizeram seu papel, ou seja, já atualizaram as suas leis, Certo. Para dar concretude à Constituição Federal, os princípios constitucionais, né? Então, Código Civil, nós temos um Código Civil novo, né? O direito empresarial se renovou também, temos um CPC novo, um Código de Processo Civil novo. Agora, o direito do trabalho, as relações de trabalho no Brasil, tanto no âmbito individual como no coletivo, ainda são pautadas, são reguladas pela CLT e por uma série de leis ainda do século passado. Então, a questão da atualização da legislação, tanto no campo individual como no campo coletivo, mas especialmente no campo coletivo, me parece assim alguma coisa de extrema relevância, né? Então, desde sempre você teve a pauta do trabalhador muito em voga nos seus estudos e no trabalho propriamente dito. Sim, tanto na advocacia como na academia. Certo. Né? Para a gente começar pelo básico, né, para falar de direito de greve, o que é direito de greve? Assim, vamos pelo beabá, porque a gente nunca conseguiu conversar com alguém no Trabalhador em Foco sobre esse assunto. Então, a greve, eu acho que ela pode ser sintetizada na seguinte expressão: a greve é um direito fundamental do trabalhador. Né? Só que esse direito, que está inclusive previsto na Constituição brasileira, em diversos diplomas coletivos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, esse direito precisa ser exercido com a observância de alguns requisitos para que ele possa atingir sua finalidade. Né? Certo. Então, a greve, ela é o direito dos trabalhadores de paralisação das suas atividades profissionais, tendo em vista que pretendem alcançar algum direito novo, tem algum interesse a ser protegido, ou mesmo reivindicar alguma situação jurídica nova, né? Então, a greve é considerada assim, tipo uma legítima defesa coletiva do trabalhador.
né? Toda vez que as vias normais de negociação não dão certo, as vias convencionais de negociação coletiva não dão certo, você tem o último caminho, que é o caminho da paralisação, aquela última rácio em que o trabalhador não tem outra alternativa senão cruzar os braços e pressionar o capital, o empregador, em busca de melhores condições ou do cumprimento de alguma norma que não foi observada, né? Então a greve é isso, a greve é um direito fundamental do trabalhador de parar de trabalhar como forma de pressão, como forma de pressionar o empregador em busca do acolhimento das suas pretensões, né? Para montar essa pauta de um assunto tão delicado e tão cheio de vertentes, na verdade, eu dei uma estudada, porque a gente tem que estudar para poder conversar, né? Na Lei 7.783/89. E aí fui esmiuçando e tentando entender algumas questões que eu queria que a gente dividisse e que o senhor pontuasse para o nosso telespectador lá de casa, né? Uma coisa é suspensão coletiva temporária. Isso é que é a greve? Na verdade, a greve do nosso país, ela está regulamentada, está prevista na Constituição. A nossa Constituição Federal, no artigo 9º, estabelece, constitui direito do trabalhador o exercício da greve, né? Então, a Constituição estabelece esse critério. Abaixo da Constituição, nós temos a Lei 7783, que regulamenta, ou seja, que estabelece os critérios pelos quais esse direito constitucional deve ser exercido. Essa lei é da época do presidente Sarney, né? É bem antiga, eu era criança. É verdade, eu também. Não era nem nascido. Mas, enfim, o fato é que essa lei, ela regulamentou a Constituição, o direito de greve, mas ela tem alguns aspectos que dão ensejo para muitas críticas, né? Mas, em síntese, quer dizer, você, para exercer esse direito fundamental, o direito de greve, você tem que observar o que a Constituição estabelece, que é o direito em si, e os requisitos, as condicionantes previstas na lei. A lei estabelece que é considerada greve a parede, né, a paralisação coletiva, pacífica e temporária. Isso. Greve é pacífica? Essa palavra me assustou muito quando eu li, porque eu acho que posso estar enganada e aceito plenamente estar enganada, mas não tem nada de pacífico, não é o final da história, ou vai ou racha e aí tem greve? Mais ou menos. Quer dizer, na verdade, a greve faz parte da cultura dos países desenvolvidos, civilizados e democráticos. A greve faz parte da democracia. Quer dizer, na verdade, a greve, por ser considerada um direito, ela está dentro do tabuleiro da democracia, né? Só que é um direito que deve ser utilizado em último plano, né? Eu conheci até uma vez uma sindicalista que dizia: eu jamais levaria minha categoria para a greve, porque a greve, nós nunca sabemos o que pode acontecer no final de uma greve, a greve é a última medida, e é isso mesmo, a greve é o último instrumento, né? É a última medida que você adota quando as vias convencionais de negociação coletiva não frutificaram, não deram certo, né? Lá na lei tem um inciso que fala que para a realização da greve tem que haver um aviso prévio ao patronal de pelo menos 72 horas. Como é isso mesmo? Então a gente tem que avisar que vai fazer greve? Senão, o que acontece o quê? Então, acontece o seguinte, como a greve é uma paralisação coletiva e que, embora pacífica, ela acaba... pacífica por quê? Porque ela não é uma postura, ela não é um movimento beligerante, é um movimento que os trabalhadores... Beligerante, a gente está falando de bélico que tem a ver com arma. Exatamente. Isso, só para o nosso telespectador também entender o advoguês. De vez em quando a gente fala umas palavras bonitas, mas que a gente não consegue entender. Então tem a ver com isso. A greve não é uma coisa de guerra, é uma coisa pacífica. Exatamente. É um ato, é uma manifestação pacífica, protegida pela Constituição e considerada direito fundamental. Então, o exercício ordinário, normal do direito de greve, ele é pacífico, né? Inclusive, se ele não for pacífico, a greve pode ser considerada abusiva. Ela é sempre um direito, então ela jamais será considerada ilícita.
Ok. A greve é um direito. Mas Certo. se esse direito for exercido de maneira abusiva, se não respeitar os limites que a lei estabelece, dentre eles que deve ser um movimento pacífico, ela pode ser considerada pelos tribunais de trabalho como uma greve abusiva. E aí, neste caso, os trabalhadores possivelmente não vão alcançar O objetivo. os objetivos que pretendiam. Por isso a necessidade do aviso de pelo menos 72 horas antes do início da greve. Na verdade, a lei prevê 2 prazos. Um prazo de 48 horas, quando se tratar de atividade das empresas em geral. Aí você quer pré-avisar, tipo um aviso prévio de 48 horas, você informa o empregador que vai haver a deflagração do movimento paredista, da greve, né? Para que o empregador possa se preparar também para essa circunstância. Agora, em se tratando de atividade essencial, de atividade que tem repercussão social, atinge a sociedade, a coletividade como um todo. Aí no mínimo 72. Aí no mínimo 72 e a comunicação deve ser feita ao patronato, ao empregador e à coletividade. Certo. Então a gente vai fazer um breve intervalo e volta falando sobre isso, porque provavelmente a gente estava falando de saúde. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre direito de greve. Professor, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre o aviso ao patronal, né, de 48 ou pelo menos 72 horas quando tem uma relevância coletiva. Isso é quando essa greve está relacionada aos trabalhadores da área da saúde, e a gente está falando de médico, enfermeiros, dentre outros profissionais que trabalham nesse segmento? Sim, o que acontece? A lei de greve 7783, ela estabelece um rol de atividades que são consideradas essenciais e para cuja deflagração da greve deve ser precedida, então, desse prazo de 48 horas, uma comunicação prévia de 72 horas, perdão. Inclusive, nesse rol está o serviço de saúde, estão os profissionais de saúde, né? Assim como estão os bancários que trabalham em compensação, o pessoal que trabalha em coleta de lixo, funerária, energia em geral, luz, gás, né? Telecomunicações. Em todos esses setores que o senhor acabou de falar, de alguma forma, pelo menos uma parte desses serviços continuam sendo exercidos mesmo durante a greve. Por exemplo, a gente não consegue, no banco a gente não consegue ir na boca do caixa, mas a gente deposita o envelopinho no caixa eletrônico e aquele envelopinho vira dinheiro, vira o que for para virar. No hospital, você vai no hospital, tem um monte de gente não trabalhando, mas se for emergência, você é atendido. Como é que é essa percepção, né, do direito e também das relações trabalhistas em torno disso? Pois é, aí nós temos que fazer um corte para perceber o seguinte, são situações diferentes. A primeira situação, o primeiro campo, é aquele em que você tem as empresas, as atividades em geral, cuja deflagração da greve não impacta de forma tão grave, tão forte a sociedade, né? Então, nesses casos, você não tem, em tese, a obrigatoriedade de manter
30% da atividade funcionando, 70%, não tem essa obrigatoriedade. Quer dizer, em tese, a greve pode ser até de 100% total, o que seria até o ideal para os trabalhadores como forma de pressão. Exatamente. Agora, no outro campo, que é o campo das atividades essenciais, isso já não é possível. Quer dizer, o direito de greve, neste caso, ele, para ser exercido validamente, deve garantir à sociedade a prestação de um conjunto mínimo de atividades, para que a sociedade sofra menos. Que numa greve, a sociedade, em serviço essencial, a sociedade sempre vai ser atingida. Isso aí não tem jeito, né? A gente viu há pouco tempo a coleta de lixo aqui no Rio de Janeiro, como é que ficou uma confusão. Pois é, exatamente. Né? Rodoviários. Exatamente, rodoviários atrapalham a vida de todo mundo. Né? Tem um impacto muito forte, né? Então, isso não tem jeito, vai impactar. Agora, vamos tentar, o que a lei pretende é minorar esses efeitos deletérios, não bons, né? Então, por isso que em se tratando de atividade essencial, você não pode ter uma greve com uma adesão de 100%. A greve deve garantir um percentual mínimo, que a lei não diz qual é. Não diz qual é. Não diz qual é. Vai depender da negociação. A critério da negociação. Da negociação que for feita entre empregadores e sindicato, né, entre as partes. Se as partes não estabelecerem um critério comum, possivelmente a Justiça do Trabalho vai estabelecer esse critério. 50%, 70%, 30%, depende do caso concreto. O fato é que a sociedade deve ser, de certo modo, protegida também. Quer dizer, você faz, então, na verdade, uma harmonização de interesses, porque tem o interesse da categoria, que é defendido através da greve, o trabalhador, e o interesse da coletividade de ter o serviço também. E ela não tem nada a ver com a briga do trabalhador da empresa. Exatamente. Com certeza, então a lei procura suavizar um pouco esses efeitos. Maravilha. Pensando no direito dos grevistas, algumas coisas eu acho que ficam muito receosas, as pessoas não entendem de uma forma geral, né? Quais são os direitos do grevista? Ou seja, ele pode ser demitido porque está em greve, ele vai receber pelo tempo que ficou em greve, ele vai ter salário, o fundo de garantia, INSS vai ser pago ou isso não vai ser pago. Como é que funcionam essas questões do direito desse trabalhador que está em um momento de greve, até mesmo para requerer direitos, salário, dentre outras questões? Eu acho, Carla, que o trabalhador, no curso de uma greve, ele fica numa situação assim extremamente difícil, né? Por quê? Porque ele para de trabalhar, ele cessa, ele cruza os braços, ele para de trabalhar como forma de pressão sobre o empregador. E, por outro lado, a nossa atual lei de greve, ela não o protege bem. Porque, na verdade, a lei considera que o período de greve é um período de suspensão do contrato. Ele continua empregado, com todos os direitos. Só que, como a hipótese versada na lei é suspensão do contrato, em tese, tecnicamente, ele não teria o pagamento daqueles dias de paralisação, porque ele não está trabalhando. Certo. Mas isso é passível de crítica. Por quê? Porque, ora, se a greve é um direito, como é que eu vou tirar o salário desse empregado que está exercendo o direito? Né? Seria alguma coisa assim bastante contraditória, porque você, na verdade, está enfraquecendo a greve. Se você interpretar literalmente. Porque as pessoas ficam preocupadas com: eu preciso fazer a greve para poder ter um salário mais justo, uma remuneração digna, eu vou fazer a greve porque eu preciso de melhores condições de trabalho, mas se eu fizer a greve, eu não tenho meu salário, e aí como é que eu coloco arroz com feijão no prato do meu filho? Pois é. É isso? É isso, exatamente. Numa linguagem bem popular, é isso. Nota 10, já passou de ano, nota 10, exatamente. Então eu estou indo bem no direito de greve. Nosso telespectador vai estar entendendo em casa que tem todas essas incongruências, essas divergências. Então, assim, durante o período de greve, o trabalhador já fica prejudicado por conta da lei que não está bem amarrada, digamos assim. De saída ele já se encontra nessa situação. Agora, como eu lhe falei, você pode fazer a crítica. Há entendimentos também, segundo os quais, se a greve, por exemplo, ela se deve ao fato do empregador estar descumprindo alguma cláusula coletiva ou legal, quer dizer, o trabalhador está parando porque o empregador está descumprindo, por exemplo, a norma ambiental do trabalho, onde a própria saúde, a própria integridade psicofisiológica do trabalhador está em perigo, está em jogo. Nesses casos, não haveria suspensão, porque, na verdade, falta de equipamento de segurança. Exatamente, onde você está colocando a saúde e a própria vida, às vezes, do trabalhador em jogo. Certo. Então, nesses casos, não haveria suspensão, mas sim interrupção, ou seja, ele receberia o salário. Mas mesmo na suspensão, me parece
acontece, eu creio que ele também deve receber esse salário. Tanto é que no final de toda a greve, é muito comum no final de greves, você ter a reposição das horas não trabalhadas. Que é uma forma do trabalhador pagar. Né? Mas não teve salário, né? Entendi. Então, na verdade, eu acho que você cortar o ponto do trabalhador durante a greve, em que pese a lei assim permita, a letra da lei assim permita, me parece que isso viola, isso é uma atividade antissindical, isso viola o direito de greve, que está previsto na Constituição, em diplomas internacionais da OIT, por exemplo, Convenção 98, a Convenção 87, são convenções que albergam o direito de greve. Então, como é que você vai exercer a greve se você de cara já está descontado, tem seu salário descontado, né? Então, isso, de certo modo, frustra esse direito, né? E a nossa Constituição garante o direito de greve. Então, a interpretação da lei deve ser outra, e não essa literal, né? Maravilha. Outra questão que com certeza assola a mente do nosso trabalhador que em algum momento já participou de greve ou pensa em um dia fazer parte, é a questão do pós-greve. Logo após a greve pode haver demissão em massa, pode haver demissão dos dirigentes, dos que estavam mais à frente da greve, esse tipo de retaliação, que é quase a palavra certa a ser usada, isso é permitido? Existe algum respaldo da lei? Então, embora no nosso país não exista uma técnica geral de estabilidade no emprego, as estabilidades são pontuais, então o dirigente sindical tem estabilidade, o cipeiro, representante dos trabalhadores tem estabilidade, gestante e tal. Cipeiro é aquele responsável pela CIPA, Exatamente. Que é a Semana de Prevenção ao Comissão Acidente. Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Isso. Em tese, então, se o empregado não tem nenhuma proteção de estabilidade especial, nenhuma modalidade de estabilidade especial, ele pode ser demitido. Agora, na greve, o empregado pode ser demitido? Não. Por quê? Porque isso seria uma atitude antissindical, antigreve. Então você não pode, porque o trabalhador está fazendo greve, demiti-lo. Isso é matéria pacífica, tem até súmula do TST, do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Você não, o simples fato do trabalhador participar de uma greve, isso constitui um direito do trabalhador fundamental, logo não pode ser penalizado com a demissão. E se isso ocorrer após a greve, durante a greve ninguém pode ser demitido, salvo por justa causa, né? Então aí 500 atos de violência, etc e tal. Certo. Se o empregado infraciona gravemente o contrato de trabalho, aí mesmo na greve ele pode ser, em tese, demitido por justa causa. Mas sem justa causa ele não pode ser demitido na greve. Passado o período de greve, passada a greve, depois ele está sem essa proteção da greve. Isso. Ele pode ser demitido? Pela letra fria da lei, pode. Mas se nós entendermos que, na verdade, se nós comprovarmos que essa demissão decorre de uma retaliação, o nome que você propriamente utilizou, uma retaliação, isso nulifica o ato. Ninguém pode ser demitido pelo exercício ordinário de um direito fundamental. Isso seria uma retaliação que é vedado pelo nosso direito. Então não pode demitir, e não é só na greve não. Qualquer tipo de demissão que se basear na ideia de discriminação, na ideia de retaliação, né, como por exemplo, o fato do trabalhador ter comparecido ao sindicato para fazer uma queixa do empregador. Certo, que é muito comum. É muito comum. Isso gera para o empregador o direito de demiti-lo? Claro que não. Mesmo sem justa causa? Claro que não. Também não pode demitir por justa causa, porque o motivo que animou o ato é nulo, é uma retaliação. Maravilha, professor. A gente está chegando no final do programa, a gente vai encerrar o programa e volta na próxima semana dando continuidade a esse assunto que é direito de greve. Então, até a próxima semana com o mesmo assunto e com o professor Paulo aqui com a gente. Um abraço, até lá.